Quem é e o que pensa Alexander Dugin, o mais importante ideólogo da Rússia contemporânea? Como que Dugin saiu, na virada dos anos 2000, do mais completo anonimato para subitamente se tornar uma das pessoas mais influentes da Rússia, ao ponto de os seus livros se tornarem leituras obrigatórias para a formação de novos cadetes e oficiais do exército russo. Isso há 20 anos, formando a geração de oficiais que agora está no comando do exército. Quem é Dugin? Qual que é a sua formação? O que ele pensa? Em que consiste a suposta quarta teoria política, que ele dá o nome de eurasianismo, que é o guia ideológico, o alicerce intelectual da Rússia de Vladimir Putin. Então, se você quer entender esse assunto fundamental para saber se posicionar em face da Rússia contemporânea, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! No vídeo de hoje eu vou tratar da biografia de Dugin e no próximo do seu pensamento. Dugin nasceu em 1962 em Moscou. Quando ele tinha 3 anos, os seus pais se separaram, porque o divórcio era super banal, normal na União Soviética, e a sua mãe vai ser amiga de dissidentes do regime soviético. Ele vai aprender sozinho inglês e francês e vai dar aulas para complementar o seu emprego oficial, que é varredor de ruas. Ele vai crescer como uma pessoa completamente desiludida com o establishment soviético e vai procurar formas alternativas de se conceber a vida. Por isso, ele vai numa entrevista que a fonte, como sempre, está na descrição do vídeo, dizer o seguinte: no final da década de 70, quando eu tinha 17 ou 18 anos, eu acordei em um mundo repulsivo e completamente vazio. Através da minha rejeição existencial àquele mundo, eu passei a rejeitar o paradigma que servia de base para aquele mundo. Embarquei na busca de alternativas àquele paradigma. Esse paradigma é o ateísmo e o materialismo da União Soviética, a concepção de que a história deve caminhar rumo a um progresso indefinido. Dugin, então, vai procurar o oposto disso e ele vai, na adolescência, participar do Círculo de Yuzhinsky, que era um grupo de pessoas que se reuniam no apartamento do escritor dissidente Yuri Manliev, que anos depois daria aulas de filosofia hindu, para estudo e iniciação de todas as formas de ocultismo, magia, satanismo, cabala, gnose e tudo mais possível e imaginável. No Círculo de Yuzhinsky, a pessoa que vai dar a influência e a formação, que vai ser o guia e mentor do Dugin, vai se chamar Yevgeny Golovin, que além de poeta, tradutor e boêmio, era especialista e praticante do ocultismo nazista. E antes que você pense, como assim? Ocultismo nazista, isso não era coisa de filme? O Partido Nazista, ele surgiu como desenvolvimento da sociedade de Thule. Essa sociedade, isso está arquiprovado, por exemplo, na obra Hitler e as Religiões da Suástica, do Jean-Michel Angebert, é uma dupla de franceses. Era uma organização Völkischer, que eram sociedades esotéricas alemãs, viam o mundo moderno como uma degeneração da civilização e procuravam no ocultismo e na sabedoria pagã um instrumento de se opor contra o mundo moderno. Então era um movimento essencialmente ocultista e pagão. Desse movimento vão sair os futuros líderes do movimento nazista, entre os quais Alfred Rosenberg, que vai ser o principal teórico do nazismo, Hans Frank, futuro governador da Polônia, e Rudolf Hess, ministro sem pasta e braço direito de Hitler por muito tempo. O Partido Nazista, ele vai surgir como um desenvolvimento da sociedade de Thule, embora é claro que vão ter muitos membros que vão ser ateus, vão ser materialistas, vão achar que é possível ser cristão, mas o núcleo dele está nesse ocultismo pagão. Depois que os nazistas tomam o poder, essa vertente ocultista vai ser direcionada para a SS de Heinrich Himmler, que era totalmente esotérico do início ao fim. E dentro da SS, nós vamos ter uma seção chamada Ahnenerbe. Ahnenerbe era um núcleo de pesquisa arqueológica, histórica, sociológica e ocultista, destinada a provar as teses que não foram inventadas por Hitler, como muitas pessoas imaginam, mas que eram as teses da concepção da ariosofia, que era o ocultismo dessas sociedades como a Thule e outros grupos análogos, de que havia uma civilização ariana superior, que decaiu, que era antecessora dos alemães, etc. Ahnenerbe, que organizou a expedição nazista ao Tibete em 1938 para procurar vestígios dessa civilização na Ásia e, claro,
contato com a sabedoria dos lamas tibetanos, budistas, etc. O diretor da Ahnenerbe se chamava Wolfram Sievers. E agora, voltando ao jovem Alexander Dugin, que vai receber essa formação ocultista do Golovin, o Dugin vai adotar o pseudônimo de Hans Sievers em homenagem ao Wolfram, que era o diretor dessa organização nazista ocultista. Tanto que, olhando a foto do Wolfram Sievers e comparando com o Dugin, parece que ele procura emular, parece que ele procura copiar até mesmo a fisionomia e o porte do Wolfram. De qualquer modo, Alexander Dugin então vai crescer nesse ambiente de ocultismo, nazismo, satanismo e todas essas formas de contracultura em face do ateísmo soviético. Quando, por volta dos anos 70 e 80, ele vai cada vez mais tendo contato com as obras do falso tradicionalismo, que eu já vou lhe explicar o que é, representado pelo Júlio Zévola e pelo René Guénon, sobretudo, o Dugin se declara totalmente guénoniano. Ele vai entrar em contato com grupos europeus, adeptos desse falso tradicionalismo, sobretudo na França, liderados, por exemplo, pelo Christian Boucher e pelo Alain de Benoit, e ele vai perceber que esses grupos da mesma posição dele odiavam incomparavelmente mais os Estados Unidos, o liberalismo e a civilização ocidental moderna do que o comunismo da União Soviética, e até pregavam uma síntese de um movimento que fosse tradicional e ao mesmo tempo comunista. A partir daí, o Dugin vai reavaliar a sua posição de anticomunista e vai elaborar o primeiro passo da suposta quarta teoria política, que era uma síntese aberta nazi-comunista. Agora você precisa entender o que eu quero dizer com ocultismo e falso tradicionalismo. Isso aqui é absolutamente fundamental, até para você entender o grande pensamento por trás das principais ideologias que se dizem contra o mundo moderno, mas que são simplesmente uma outra vertente do mesmo erro. Essa concepção de falso tradicionalismo, hoje chamada perennialismo, que é tão antiga quanto a humanidade, em linhas gerais, porque vai ter muitas vertentes, mas em linhas gerais crê no seguinte: havia uma união perfeita do homem com Deus no princípio, no momento da criação. A partir daí houve uma queda, que você pode entender como um pecado original ou qualquer coisa que o valha. Essa queda significa uma decadência da humanidade e de que a grande maioria dos seres humanos foi então se deixando levar por culto a ídolos, a falsos deuses e a formas distorcidas de espiritualidade, e de que, portanto, todas as religiões têm mitos, têm crenças, têm valores que servem para o povinho. Eles chamam isso de exoterismo, que são formas, disciplinas, ritos, questões morais que são úteis para o povo ignorante. Mas de que os homens inteligentes, que são predestinados, que são chamados à gnose, que seria o conhecimento perfeito e absoluto de Deus, eles devem passar por uma iniciação ocultista, por um grupo de pessoas que supostamente guarda essa tradição desde os primórdios da humanidade, para ser iniciado nos grandes mistérios, que eles chamam de perennialismo, porque é uma religião perene, uma religião imutável que existe, vamos dizer, por dentro de todas as religiões como uma tradição ocultista hermética, ou seja, fechada. Então, eles consideram, e aí vamos ter as influências de Évola e René Guénon no pensamento do Dugin, de que a sociedade ela deve ser gerida por uma elite de iniciados que tenham nas mãos o poder espiritual e o poder político-militar. Eles fazem analogia com os brahmanes e os kshatriyas do sistema de castas da Índia. A partir do momento em que as classes de comerciantes, de trabalhadores, procuram conquistar o poder, eles subvertem a ordem social e são elementos de degeneração. E assim o René Guénon enxerga toda a história humana como esta oposição entre uma elite que seria portadora da religião perene e as pessoas inferiores que procuram então subverter essa ordem. E de que ele vai ver no mundo moderno um sintoma dessa degeneração e de que é necessário retornar às formas de esoterismo, ocultismo que seriam guardadas de geração em geração por estes perennialistas, ocultistas, como uma maneira de oposição ao mundo moderno.
Então você entendeu já no começo que aquelas sociedades Völkischer da Alemanha tinham essa concepção, embora não tivessem ligação direta com Guénon, mas isso é tudo uma rede que não vai aparecer, vamos dizer, nos principais livros de história. Mas eles vão ter a concepção de que é necessário retornar essa tradição oculta através do paganismo. O René Guénon ele vai dizer que já não há esoterismo no Ocidente, porque eles chamam de esoterismo essa religião oculta, e vai então entrar para o Sufi, que é o ramo ocultista do Islã. O Dugin vai oscilar um pouco e vai acabar seguindo um outro caminho que eu já vou lhe explicar. Mas o que importa aqui é o seguinte: essa concepção do René Guénon, do Évola, penetrou profundamente e modelou o pensamento do Dugin na concepção de que o mundo moderno é degenerado, mas para se opor a ele é preciso aderir a esses conhecimentos ocultistas, pagãos, esotéricos, que existiriam permeando por debaixo dos panos todas as religiões, o que não tem nada em comum com a tradição católica. Então, quando essas pessoas falam em defesa da tradição, eles estão se referindo a essa tradição ocultista que seria o grande guia de todas as civilizações, independentemente da sua religião. De tal modo isso, que tendo contato com grupos tradicionalistas inteiramente anticristãos e neopagãos, o Dugin vai ter relações com Christian Boucher, que além de ocultista, é membro da Ordo Templis Oriente, que é a organização ocultista e satanista que teve o seu mais notório membro no Aleister Crowley. Os seus escritos foram a base para todos os grandes, a base filosófica para os grandes artistas do rock, sobretudo Beatles, Rolling Stones e muito mais Led Zeppelin, tanto que o Jimmy Page comprou e passou a morar na mansão do Crowley, onde ele fazia todo o ritual de satanismo e magia negra, e o Raul Seixas aqui no Brasil. Então você vê que isso é uma rede, é todo um submundo do qual o Dugin vai fazer parte, juntamente com grupos ocultistas, fascistas, neonazistas que vão existir no subterrâneo da União Soviética nos anos 70 e 80. O Dugin vai então elaborar a ideia do nazi-bolchevismo. Assim que a União Soviética se desfaz, por volta de 91, o Dugin, juntamente com o Lemonov, vai ser um dos fundadores do Partido Nacional Bolchevista Russo, que vai pegar toda a estética nazista e procurar fazer uma síntese com o que ele vai chamar de sovietismo, que é, em outras palavras, o totalitarismo completo dos soviéticos e a rejeição e o ódio especial contra o capitalismo, os Estados Unidos e a burguesia. Mas ele vai rejeitar o materialismo, o ateísmo da União Soviética e vai adentrar por todas essas formas de ocultismo da falsa tradição que ele vai ter contato também no Ocidente. O Dugin vai ser uma das pessoas a apoiar a tentativa de golpe dos oficiais soviéticos contra o Yeltsin naquele período onde não estava claro se haveria ou não a dissolução da União Soviética, aquilo vai fracassar. O Partido Nacional Bolchevista não vai ter penetração nenhuma nas eleições para deputado, eles vão ter 1% dos votos, vai ser um fracasso. Então o Dugin vai se afastando do movimento e elaborando uma tese mais inteligente, mais complexa e nova, que vai ser o grande coração da quarta teoria política, uma reformulação da síntese nazi-comunista que ele tinha preparado. Em 1995, inclusive, Alexander Dugin ele vai participar em 12 de outubro de uma cerimônia em Moscou em homenagem aos 120 anos do satanista Aleister Crowley. Ele participa então de uma cerimônia recitando trechos dos livros satânicos escritos por um satanista, talvez o mais influente do século XX. E em 97, o Dugin vai elaborando essa ideia da quarta teoria política adentrar para a Igreja Ortodoxa Russa, mas não foi uma conversão, porque o próprio René Guénon, que dizia que o perennialismo e o ocultismo estão no submundo de todas as religiões, embora tenha desaparecido do Ocidente, subsistia em parte na Igreja Russa e mais ainda no ramo que o Dugin vai adentrar, que é o ramo dos velhos crentes, que é um grupo da Igreja Ortodoxa que se separou da comunhão com Moscou porque não aceitou uma reforma litúrgica bem pequena do século XVI. E o Guénon considera que há mais elementos esotéricos e até de sincretismo com o paganismo nos velhos crentes. E o que os comentadores disseram depois é que o Dugin adentrou para os velhos crentes porque aí ele fica com um pé
na Igreja Ortodoxa Russa e, portanto, acenando para as pessoas que consideram o cristianismo dito ortodoxo como elemento constitutivo da Rússia, mas sem romper relações com grupos neopagãos e em grupos como os Rodnoveri, que creem nos velhos deuses eslavos e, aliás, tem entre seu maior símbolo sagrado a suástica. Então é toda uma rede pagã, ocultista, satanista que vai dar toda a formação para Alexander Dugin, que vai continuar como alguém desconhecido, até que em 1997 ele vai lançar o Fundamentos da Geopolítica, que é uma obra que eu também vou explicar mais no próximo vídeo, mas essencialmente considera de que a Rússia não pode se ocidentalizar, como era a proposta do Yeltsin, não pode se abrir ao Ocidente e não pode aceitar uma ordem a nível global capitaneada pelos Estados Unidos e pela OTAN. A Rússia precisa voltar para suas tradições, mas tradição no sentido ocultista, embora ele não precise dizer isso abertamente, e aceitar todas as formas possíveis e imagináveis de alianças para combater o poderio americano. Então, essa tese imperialista, militarista, vai chamar muito a atenção de generais russos. E ele vai ser apresentado a este alto círculo de generais através do oligarca Alexander Taranziov, que vai então lhe introduzir no que seria a alta sociedade que queria restaurar aquele poderio soviético, embora não exatamente como a situação estava até 1991, porque era muito decadente, mas vai ter a apetência de um novo imperialismo russo, e aí o Dugin vai oferecer o eurasianismo como ideologia para essas pessoas. O Dugin vai então entrar em contato com todo o círculo de pessoas que, a partir da eleição, também na virada dos anos 2000 de Vladimir Putin, vai tomar as rédeas da nova Rússia, barrando esse processo de ocidentalização que teria começado com Yeltsin, e ele vai se tornar uma pessoa influente, amiga do governo Putin, e vai lançar em 2001 o movimento Eurásia, que vai se tornar um partido político com uma ala jovem, um movimento internacional, e ele, que até 97 era desconhecido, em 2001 já lança um movimento cujos membros desta primeira onda do movimento eram, por exemplo, Alexander Sokolov, ministro da Cultura e Comunicações do governo russo, Alexander Torshan, deputado da alta casa do parlamento russo, que é o equivalente a um senador, Aslanbek Aslanjanov, que era conselheiro de Putin para a região do Cáucaso e presidente da região da Chechênia, candidato à presidência. Nós vamos ter Talgat Tajukin, que era o mufti da Rússia, que é um líder muçulmano. Vamos ter também Igor Panarin, membro do Ministério de Relações Exteriores, o general de alta patente Nikolai Klotokov, chefe do Centro de Estratégia da Academia Russa, e vamos ter também Mikhail Leontiev, que é considerado o jornalista favorito de Putin e, claro, apoiador do regime putinista. Dugin vai então ditar as cartas para os próximos passos dos movimentos da Rússia nesse sentido de liderança de um bloco, que ele vai chamar de multipolar, eu vou explicar mais no próximo vídeo, de oposição contra os Estados Unidos. Em 2008, quando tem a Guerra da Geórgia, o Dugin vai dizer que os georgianos estavam fazendo um genocídio contra os russos étnicos e vai querer que o presidente da Geórgia seja julgado pela Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, nessas horas, essas pessoas que se dizem contra a ONU fazem o trabalho da ONU, só que por um outro caminho. De qualquer modo, acusações ridículas como as que fazem hoje na Ucrânia, os analistas políticos consideram que o eurasianismo do Dugin vai ser o grande propulsor da ocupação da Crimeia pelo Putin em 2014. E o Dugin várias vezes vai dizer que o seu apoio ao Putin é absoluto. Ele vai, por exemplo, dizer o seguinte: Putin está em tudo, Putin é absoluto, Putin é insubstituível. E é claro que, de lá para cá, embora a influência do Dugin continue forte, vão aparecer algumas supostas brigas mais para enganar os incautos, para dar a entender de que há uma espécie de oposição Dugin e Putin. Agora, quando você começa a ler, por exemplo, comentários e críticas do Dugin
em relação ao Putin, sobretudo de 2014 para cá, não tem oposição. O Dugin simplesmente reclama que o Putin é morno e não vai até as últimas consequências, enquanto que o Dugin diz que é preciso fazer qualquer coisa para se destruir com o poderio americano, com o poderio da civilização liberal ocidental. Lembrando que ele considera a Igreja Católica como um desses fatores de degeneração, porque ela não tem a tradição ocultista conforme o René Guénon e outros. Então, ele odeia os Estados Unidos e odeia a Igreja Católica. E odeia toda a civilização ocidental e procura instituir esse mundo multipolar com um Ocidente que retome as suas tradições de cunho pagão. Então, meus caros, nem tudo que reluz é ouro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, nem todo aquele que brada contra a degeneração do mundo moderno e fala em restaurar a tradição está a serviço de Deus, de Nossa Senhora. Pode ser como o Dugin, simplesmente mais um bruxo satanista que, se necessário for, prega uma guerra nuclear para a destruição do Ocidente. Então, meus caros, não se deixem enganar pelos falsos profetas e menos ainda por bruxos satanistas. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.